Dia, tá? Vamos para mais uma aula de hoje, depois de um feriado prolongado e muito bom, né? Principalmente para vocês que estão em casa. Então foi bom porque estamos em casa, né? Mas estamos protegidos, né? Então vamos fazer uma revisão com o tema capitalismo. Lembrando que esse assunto vocês fizeram uma pequena pesquisa semana passada, tá bom? E aí vocês pesquisaram sobre mercantilismo, que é o capitalismo comercial, industrial. Então a gente vai fazer agora um panorama, um pouquinho de cada um desses, respondendo aquelas questõezinhas para vocês pesquisarem, tá bom? Vamos lá. Então, o que é o capitalismo? É um sistema econômico em que a propriedade dos meios de produção é privada e pertence a uma classe em contraposição a outra de não proprietários. Capitalismo, né? Ele vem do capital, tá bom? E o capitalista, ele refere-se ao indivíduo que possui propriedade privada, que vai além de serem legalmente suas, lhe rendem lucro e lhe permite a acumular capital. Capital, dinheiro, né? Pode ser dinheiro, pode ser terras, dependendo do momento histórico em que você está em quem está sendo inserido, tá bom? Então, é o caso das indústrias que possuem os meios de produção para fabricar mercadorias. Para isso, necessitam contratar mão de obra para produzir e vender seus produtos. É a mais-valia, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, quais são as características do capitalismo, tá bom? Vamos lá. Nós temos o primeiro objetivo dele, que é o lucro, é o dinheiro, tá bom? Depois nós temos a propriedade privada. Lembra que na Revolução Industrial, né, começou-se a fazer os cercamentos, né? A cada propriedade cada dono de suas propriedades começou-se a fazer seus cercamentos. Ali começou a propriedade privada, de dizer, não, essas terras elas são minhas, elas pertencem a mim, né? Então começou-se a fazer a demarcação de terras. Anteriormente não tinha isso, dessa propriedade privada. Então essa propriedade privada começa lá na Revolução Industrial. Economia do mercado, a lei da oferta e da procura, que é aquilo que eu acabei de dizer, né? Que quanto mais há essa necessidade, né, de contratar a mão de obra para produzir e vender seus produtos, né? Quanto mais eu produzo, mais eu vendo, além da oferta e da procura. Quanto mais eu oferto, mais há procura para a compra daquele bem. A política é pluripartidária, ou seja, pluri quer dizer vários partidos, né? Não é só um socialismo, né? Ele trabalha só com um partido. Já o capitalismo, ele são vários partidos, tá bom? Desculpa, a sociedade ela é dividida em classes sociais, né? É, ricos, pobres, miseráveis, né? Tem na pirâmide tem essa divisão social, tá bom? Então, há essa divisão social. No princípio era o verbo, eu trabalho, tu trabalha e ele trabalha, quer dizer, trabalhavam todos de forma cooperativa, né? Não existia eu sou o patrão, eu trabalho, vocês trabalham para mim e vocês vão, né, praticamente ser meus escravos. Não existia isso. Era uma cooperativa, era uma dentro da família, cada um fazia um pouquinho de cada. Já com a chegada do capitalismo, mudou o verbo do princípio. Eu lucro, tu trabalhas, ele reclama da inflação, né? Aí tá, aí, ó, o patrão dizendo, né? Então aí tá o funcionário e o outro que está reclamando da inflação que está muito alta. Então, no capitalismo há essa mudança né, de estrutura dentro da indústria. E aí, aí estamos vendo as etapas da evolução capitalista, né?
Nós temos início aí com o capitalismo comercial, feudalismo, né? Mercantilismo, e aí vem o capitalismo industrial, que é a Revolução Industrial, né? Ali a primeira Revolução Industrial, teve o líder o Reino Unido, tá bom? E aí no feudalismo nós temos a expansão marítima, né? Que começou ao acúmulo dos capitais, né? Vamos dizer assim, acúmulo do dinheiro. E aí vai lá para o liberalismo, né? Que aí tem o colonialismo, imperialismo, aí continua no imperialismo, descolonização e globalização da economia, que é o que nós estamos vivendo hoje, o neoliberal, tá bom? Aí temos o capitalismo financeiro monopolista e o capitalismo informal. E aí tem toda a trajetória, bem, né? Depois parem para olhar de mais clareza. Então, o que é o capitalismo comercial? Iniciou-se no período do século XV ao século XVIII, tem uma política mercantilista, né, que é o mercantilismo. Suas principais potências foram a Espanha e Portugal. Suas inovações tecnológicas foram anáuticas, porque eles foram, né, são além-mar, vamos colocando, que são as grandes navegações, que eles, né, começaram a fazer o acúmulo do comércio, dos capitais, né. E aí, como eu já disse, né, tem uma expansão marítima comercial por conta da crise econômica que eles estavam passando, uma sociedade feudal que era dividida por estamentos, né, que eram reis, a nobreza, né, o clero, e aí vem os escravos no final, né. E, como eu já disse, os escravos porque era uma sociedade escravista, né. A fase da acumulação primitiva de capitais e o colonialismo americano, africano e asiático. É quando, né, começa a se colonizar esses, né, os americanos, a América em si, né, começa a colonizar os africanos e os asiáticos. Inglaterra, Europa, há esse âmbito da colonização, que eles vão descobrindo e vão colonizando. Capitalismo industrial, né? Como o próprio nome já diz, começou-se na Revolução Industrial, que vai do século XVIII até o final do século XIX. E aí nós temos uma política econômica liberalismo, né? Que é o liberalismo. As principais potências são Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha. Inovações tecnológicas é a carbonífera, têxtil, naval, siderúrgica, e vem da primeira Revolução Industrial e a petrolífera, química, elétrica e automobilística, que foi a segunda Revolução Industrial, tá bom? Então, a anterior, que é o capitalismo comercial, ela também é chamada de capitalismo mercantil, porque ele marca, tá bom? Essa transição, ela vai marcar essa transição das estruturas do feudalismo para o capitalismo. E aí nós temos, como estamos vendo aqui, o capitalismo industrial, que é o período em que as ideologias, né, capitalistas, ela chegou ao seu ápice lá, entendeu? Chegou no seu momento, no seu auge, entendeu? Alcançando, graças à Revolução Industrial que nós estamos vendo aí, tá bom? Vamos continuar. Quais são as características do capitalismo industrial, né? O que marca esse momento? Primeira e segunda Revolução Industrial, sociedade urbana industrial, porque eles lembram que eles viviam no campo, eles, né, eles viviam, né, da economia da própria família, né, que tinha o DA, a indústria têxtil, tudo, e aí aos poucos aquilo não vai dando mais, né, a população vai começar a ir do rural para o urbano, né? Uma sociedade urbano-industrial. E aí eles vão em busca de trabalho nas indústrias, e aí ele vem um trabalho assalariado, tá bom? E o imperialismo, né? O nome diz imperialismo quer dizer uma forma de imperar, é uma forma de impor, tá bom? Que aí vai começar o imperialismo, que eles vão começar a dominar o mundo, tá bom? E aí, dentro do capitalismo, vamos mudar aqui, industrial,
nós vamos ter aí essa troca, entendeu? De trabalho de assalariado. Tu trabalhas para mim e eu te pago uma determinada quantia. Que nós vamos ter todo aquele problema que nós temos com os dois movimentos, o ludismo e o cardismo, né? Que houve quebra de máquinas, que a gente já, vocês já viram sobre isso. E o neocolonialismo afro-asiático era uma nova forma de colonizar, tá bom, a África e a Ásia. Nós temos o capitalismo financeiro monopolista, tá bom? Nós vamos ver aí o... Então, bora lá. Então, o capitalismo financeiro monopolista, tá bom? Nós começa no final do século XIX, vai até a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vai ser esse período. E aí nós temos uma política econômica que foi a substituição do liberalismo pelo keynesianismo, tá bom? As principais potências foram reunidas, Estados Unidos e Alemanha. Lembra da Segunda Guerra Mundial, né? Então eles proliferaram. Inovações tecnológicas foi a petrolífera, a química, a elétrica e a automobilística. Que aí vai vir a segunda revolução industrial, que essa revolução industrial vai ajudar na Segunda Guerra Mundial. Quais foram as características? Bora lá. Segunda Revolução Industrial, uma sociedade urbana industrial, surgimento de conglomerados, grandes bancos e corretoras. E aí vem, né, o monopólio do financeiro, como é colocado, o monopólio do dinheiro, né? Então, começa a surgir os bancos e começa a surgir as corretoras, onde vai monopolizar o dinheiro para poder fazer essa distribuição, tá bom? O imperialismo, o capitalismo industrial e o capitalismo do financeiro monopolista, ele vai trabalhar muito com o imperialismo porque eles estão expandindo, né? Eles estão pegando da África e da Ásia produtos, as riquezas de lá para poder enriquecer. Crise de 1929, quebra da Bolsa de Nova York, né? Essa crise de 1929 ela foi muito conhecida. Gerou uma crise econômica grande, que muitas pessoas passaram fome, algumas chegaram a se suicidar. Foi um período bem conturbado, não só, né, nos Estados Unidos, né, como também no Brasil. Atingiu todo mundo, entendeu? Atingiu todo mundo. Capitalismo informal, que é o período pós-guerra até os dias de hoje. Nós temos uma política que foi a substituição do keynesianismo pelo neoliberalismo, que é o novo liberalismo, né? Estados Unidos, Japão e Alemanha foram as principais potências. Nós temos a inovações tecnológicas, que foi informática, robótica, telecomunicações, aeroespacial, o nuclear, a química fina, a biotecnologia, novos materiais, né, e etc. Terceira Revolução Industrial e Revolução Técnico-Científica. Quais foram as características, né? Nós temos, já coloquei lá em cima, Terceira Revolução Industrial, sociedade em rede, a tecnologia, Guerra Fria e a nova ordem mundial. Isso aqui vocês já vão ver, tá bom? O imperialismo econômico e a globalização, né? Questões ambientais e o terrorismo. Isso aqui são assuntos de vocês para o 9º ano, tá bom? Então não vou me fixar neles. Só para vocês terem uma ideia sobre o capitalismo informal. Quais são os principais atores? Os capitalistas, os proprietários dos meios de produção eram as empresas, os bancos, os estados, os organismos multilaterais, tá bom? Eles eram os autores do capitalismo, eles eram que incentivavam o capitalismo. Não capitalista, eram os trabalhadores assalariados e não assalariados. Eles não tinham noção do que eles estavam vivendo naquele momento, eles queriam a sobrevivência. Enquanto os empresários queriam, os proprietários do meio de produção queriam enriquecer, né? Os trabalhadores eles queriam sobreviver. Era isso que eles queriam. E eles acabavam enriquecendo, né? De uma forma muito precária que eles viviam, né? Trabalhavam, então eles acabavam enriquecendo os proprietários, né? De empresas.
Qual eram as estratégias capitalistas? Nós temos a formação de monopólios, quando uma empresa domina o mercado de um determinado setor econômico. Vou citar exemplo. Hoje nós temos vamos colocar, a gasolina. Ela já está, as empresas de gasolina, né? Vamos colocar os postos de gasolina, já monopolizou os valores, né? Existe um chamado que nós chamamos de cartel, onde eles monopolizam os valores que são transmitidos para, né, as pessoas que compram, né, o produto, no caso é a gasolina. Então já existe esse monopólio quando uma empresa domina o mercado de um determinado setor econômico, no caso, né, são os postos de gasolina. E aí nós temos a formação de oligopólios, né, que são vários, quando um grupo de empresas domina o mercado. Nós temos vários aí de tecnologias, né. Formação de cartel foi o que eu já disse, que hoje as empresas os postos de gasolinas, eles fazem esse cartel. É quando um grupo de empresas estabelece preços comuns para eliminar a concorrência. Por quê? Porque se posto coloca a gasolina por R$ 4 e o outro coloca por R$ 4,99, todo mundo vai naquele que é R$ 4, né? Então eles monopolizam ali os preços para que façam a compra, por mais que for no outro, tá todo mundo no mesmo valor, então todo mundo ganha. Aí nós temos a formação de trustes, tá? Essa formação de truste, ela vai entrar como estratégias financeiras do monopólio capitalista. É quando as empresas se unem para aumentarem competitividade, podendo controlar todas as etapas produtivas, produção, distribuição e venda, que são formadas através de fusões, né? Nós temos os trustes horizontais, é quando ocorre quando a fusão das indústrias de um mesmo setor, e os trustes verticais, ocorre quando a fusão de empresas de setores diferentes, quando há essa competitividade, tá bom? Então, há esse lado dos trustes de aumentarem, né? Podendo controlar todas as etapas de produção, né, produtivas, até chegar lá na loja onde está vendendo, lá na APA Móveis, lá na televisões da Samsung, na Bemol, então até chegar nesse ponto. Então, tem a prática do dumping, né? Acho que seja isso, que é uma palavra em inglês. Quando uma empresa estabelece preços baixos do valor do mercado. Essas são tudo estratégias, tá bom? Financeiras, tá? Nós temos a formação de holding, quando uma empresa controla desculpa. Quando uma empresa controla outras empresas através do controle acionário, através de ações. Nós temos aí, ele vai colocando o exemplo, né? Nós temos Boeing, IBM, GE. Então, através de ações, eles compram as ações de outras empresas e acabam, né, ali controlando tudo. Nós temos mais-valia, que corresponde ao trabalho não remunerado, que pode ser de forma absoluta, hora extra, ou relativa à inserção de tecnologia. E o joint ventures, que é quando ocorre duas ou mais empresas do mesmo ramo de produção e de nacionalidade diferente se articulam para operar no mesmo mercado. Eles combinam, né? Que, como ele coloca, duas ou mais empresas do mesmo ramo de produção de nacionalidade diferente, eles vão se articular para operar no mesmo mercado, para cada um ganhar o seu, entendeu? Nem mais e nem menos. Então, cada um vai ganhar o seu. E aí nós temos uma evolução da divisão internacional do trabalho, né? O colonismo, o imperialismo e a globalização que nós estamos vivendo agora, que é o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, que é, né, a situação nossa. Temos aí metrópole, né? Algumas das maiores corporações do mundo, né, por faturamento. Aí nós temos Estados Unidos, Reino Unido, o Ford Motor, Estados Unidos, ó. Samsung Coreia do Sul está lá no 59ª posição. Lembrando que isso aí foi uma colocação em 2002, tá? Já saiu mais recente.
maiores empresas multinacionais. E nós temos aqui, né, uma atividade para vocês, tá bom? O que vocês vão fazer hoje? Vocês vão pesquisa, escreve e analisa a letra da música Homem Primatas da banda Titãs, tá bom? E aí nós estamos, aí os compositores. Tem um refrão que diz Homem Primata, capitalismo selvagem, né? Então vocês vão analisar a letra da música, tá bom? E fazer essa análise da letra, não escrever, e vão fazer essa análise da letra da música. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer esse homem primata? Por que o capitalismo ele é selvagem? Né? Então, vocês vão fazer essa análise de texto e vão me enviar, tá bom? Tenham todos bom dia, bom trabalho, boa atividade, mãos à obra, meu povo. Gosto é assim.